A paz do Senhor, minhas irmãs. Boa tarde. Eu me chamo Cleide, né? Estou aqui da cidade de Jardim, Ceará. Congrego na igreja Abençoando as Nações, que é uma bênção, né? Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde, né? Por esse convite da pastora Karina, que Deus continue abençoando ela poderosamente. E tenho nessa tarde uma palavra do Senhor para o seu coração. Para todos vocês que estão ouvindo, né? Eu quero lhe dizer que Deus é Deus que nos surpreende. E olha só, eu tenho uma palavra do Senhor aqui para o seu coração. Em 1 Reis, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e acompanhassem comigo. Em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 10, até o versículo 7. Não, até o versículo 16, perdão. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ver que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Vou dar uma pausa nessa parte para depois dar continuidade, irmãos, até o 16, tá? Parei aqui no 12. Olha que coisa interessante. O profeta Elias foi enviado por Deus para a cidade de Sarepta. E ao chegar naquela cidade, ele se depara com uma cena de uma mulher apanhando ali uma lenha. E ali ele entra ali com aquela mulher, chama ela para conversar com ela, pede para ela água. Aquela mulher vai, busca água para ele, e entrega a água, ele bebe, e depois ele pede para ela um pouquinho de pão. E sabe o que é interessante, irmãos? É que essa mulher estava ali em uma situação que ninguém imaginava o que aquela mulher estava passando. Aquela mulher estava apanhando lenha, e isso me fez lembrar que, há tempos atrás, a minha mãe, quando ela apanhava lenha, né, ela pegava bastante feixe de lenha para a gente fazer a comida em casa, né? E quando se busca lenha, bastante lenha, sinal de que tem um alimento em casa. Só que aqui é interessante que ela vai falar para ele que ela apenas pegou 2 cavacos de lenha, ou seja, 2 pauzinhos de lenha, porque era o suficiente para o tanto de comida que ela tinha em casa. Diante dos olhos daquela mulher, diante da situação que ela estava vivendo, ela achou que o final seria morte. Ela achou que depois daquele alimento, ela e o seu filho iriam morrer. Mas nem sequer imaginou que ela estava falando com um homem enviado por Deus para ela. Um homem que foi enviado por Deus para tirar do coração dela esse decreto que ela já tinha colocado de morte. Aleluia! Aonde ela achava que era morte, Deus chega e surpreende. Aí olha só como é interessante. Ele diz aqui no verso 13. Ele diz: Não temas, vai conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno. Traze-o para mim e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele, a sua casa, muitos dias. Da panela, olha que coisa mais linda. Da panela, a farinha não se acabou.
E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falará pelo ministério de Elias. Olha que coisa linda. Deus estava mandando a providência para aquela mulher, no momento em que ela já estava ali, sem esperança, sem nenhuma expectativa de vida. Aquela mulher achava que ali seria o seu final. Imagina uma mãe olhar para o seu filho e ver que o seu filho tem fome. E o único alimento que tem ali é um pouquinho de farinha em uma panela e um pouquinho de azeite na botija. E que depois daquela refeição não teria mais, não teria de onde tirar, não teria como comprar. Aquela mulher estava passando uma situação precária, mas ela não imaginava que aquele homem foi enviado por Deus para suprir a necessidade daquela mulher. E assim é nas nossas vidas, porque Deus ele manda para nossas vidas resposta. Deus ele manda para mim e para ti resposta. Aleluia. E na vida desta mulher aqui, a resposta chegou. A palavra do Senhor foi liberada sobre a vida daquela mulher. E quando Deus dá a palavra, ele é Deus para cumprir. Quando Deus ele faz uma promessa, aleluia, ele é Deus que cumpre, mesmo que muitos não acreditem na palavra de Deus, na palavra do Senhor que foi liberada para a tua vida e para a vida dos teus. Ele é Deus que surpreende o homem na terra. E ele é Deus que nos surpreende também. Talvez a nossa vida, talvez a nossa fé, muitas das vezes esteja fraquinha. Muitas das vezes a gente, pela situação que estamos vivendo, pelas lutas que estamos enfrentando, pelas circunstâncias da vida, a nossa fé possa estar abalada. Muitas das vezes a gente pode dizer, será, Senhor, que vai acontecer? Porque o que eu estou vivendo agora, Senhor, não tem possibilidade nenhuma de um reviravolta. Aí o Senhor chega e faz um reviravolta na nossa vida. Na vida desta mulher aqui, a história foi mudada. Houve uma multiplicação. Deus multiplicou. Deus multiplicou a farinha. Deus multiplicou o azeite. Aleluia. Oh, glória. E aquela criança, aquele filho não morreu de fome. Aquela mulher não morreu de fome, porque foi uma promessa de Deus a qual ele cumpriu. Lembra da promessa que Deus te fez? Deus te fez promessas. E você tem se sustentado até hoje crendo nessas promessas. E a promessa vai se cumprir. No tempo dele, na hora dele, a promessa vai se cumprir. Aleluia! O que o Senhor prometeu para nós será realizado para testemunho da grandeza do nome de Deus. O nome do Senhor será exaltado. O nome do Senhor será glorificado. Aonde a gente achou que não tinha mais jeito, o Senhor chega e dá jeito. Aonde achamos que nada ia mais para frente, o Senhor chega e mostra que estávamos enganados. Porque nós não servimos a um Deus pequeno. Nós servimos a um Deus grande. Nós servimos ao Deus do impossível. Muitos olham para a gente aparentemente e não dá nada. Muitos até riem das promessas de Deus na nossa vida e dizem que conversa, que Deus vai fazer nada. E quando acontece, muitos se surpreendem, porque não conhecem o Deus que eu e você conhecemos. Aleluia! Muitas mães neste momento podem estar sofrendo com seus filhos nos vícios. E muitas pessoas olhando e dizendo não tem jeito. O filho dela vai morrer. O filho dela não vai conseguir vencer. Quantas palavras negativas são lançadas nas nossas vidas e na vida dos nossos? Quantas pessoas nos observam? Quantas pessoas olham para você? Talvez você possa estar passando por uma luta conjugal. Talvez o casamento não está indo bem. Talvez a frieza tenha chegado, tenha batido nesse relacionamento. Aonde está difícil a convivência dos dois. E muitos torcendo para que aquele casamento seja destruído. Mas o Senhor diz, o que é unir, o homem não separa. Aleluia. Nosso Deus, ele trabalha desta maneira. O nosso Deus trabalha dessa maneira. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente acha que está tudo perdido,
O nosso Deus chega e nos surpreende de uma tal maneira que o nosso coração transborda de alegria. Muitas pessoas olham, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, e os meus 2 filhos, eles estão nos vícios das drogas. É um apenas de 15 anos e o outro de 19 anos. Então, são 2 filhos que eu passo lutas com eles. E quantas vozes negativas eu tenho que ouvir? Quantas pessoas dizendo que o fim dos meus filhos é morte? Mas eu não acredito e não recebo essas palavras porque o meu Deus decretou vida. Aonde muitos dizem que é morte, o meu Deus diz, filha, não é, é vida. Eu vou transformar, eu vou cumprir a promessa. Aleluia. Muitas das vezes a minha fé quer ser abalada. Muitas das vezes, por causa dos julgamentos, dos apontamentos, das perseguições, a minha fé fica querendo ser abalada. Mas aí o Espírito Santo de Deus, ele vem e traz uma calmaria ao meu coração, me dizendo apenas que eu espere no Senhor, porque Ele irá cumprir. E quando eu estava lendo este texto ontem, quando eu estava lendo esta vitória ontem, oh, aleluia, porque para mim eu já decreto vitória. A irmã falou aí, saiu a mensagem aqui, juntou tudo. Glória é vitória. Aleluia. E olha só, quando eu estava lendo todo esse texto, toda essa história dessa mãe, desta mulher, que a Bíblia nos faz a questão de relatar que ela era uma mulher viúva, ela não tinha esposo, era sozinha para lutar com com o seu filho. Era sozinha para manter o seu filho, mas a escassez chegou naquela casa. Mas também o Senhor enviou profeta. Mal sabia aquela mulher que ela estava conversando com um homem que foi enviado por Deus para abençoar a vida dela. Muitas das vezes a gente nem imagina as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas das vezes a gente nem imagina quando chega alguém na nossa vida. Quando essas pessoas vêm, é para nos abençoar, enviadas pelo próprio Deus, nos momentos mais difíceis que estamos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós já estamos pensando em desistir, o Senhor diz, não, não vai desistir. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra tem falado ao meu coração de uma tal maneira que me fez entender que as promessas de Deus, elas não são levadas ao vento. Elas não são palavras jogadas ao vento que não tem direção. A palavra de Deus, ela tem foco. Aleluia. Ela tem a direção certa, ela tem o alvo certo. E eu quero decretar nessa tarde, aleluia, sobre as nossas vidas, que Deus irá cumprir a promessa. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, não sei qual é a tua batalha, o que é que tem tirado o teu sono, não sei qual é a angústia que está em tua alma, aleluia, não sei qual é o medo que você está enfrentando, aleluia, mas uma coisa eu quero lhe dizer, o Deus que você serve é poderoso para te livrar e te dar vitória, aleluia. É no casamento? Confia no Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus de restauração. O nosso Deus é o Deus que restaura. É na saúde? O nosso Deus é Deus de cura. Por que é, irmã Cleide, que você fala? Eu tenho testemunhos da minha mãe. A minha mãe foi diagnosticada com câncer. E sabe o que aconteceu? Eu falei para o meu Deus, Senhor, eu não aceito essa enfermidade, não. Eu não aceito essa enfermidade na vida da minha mãe, porque eu sirvo a um Deus que cura, eu sirvo ao Deus do impossível. E meus irmãos, sabe o que aconteceu depois? Minha mãe teve que refazer os exames novamente, e quando ela fez os exames não deu nada. E ela mostrou para o médico duvidou, o médico disse, não, não tem como. Vou repassar novamente esses exames para ela fazer. Minha mãe foi lá, fez novamente, e o resultado foi nada, não tinha CA. Minha mãe tinha sido curada. Então eu falo que Deus cura porque eu sou testemunha viva, porque na minha família aconteceu, com a minha mãe aconteceu. Aleluia. Eu falo que o meu Deus é Deus de restauração de casamentos, porque o meu Deus restaurou o meu casamento. Aleluia. Eu falo que o meu Deus é Deus de libertação, porque o meu Deus me libertou do mundo de engano. Assim como Ele irá fazer na vida dos meus, assim como Ele irá fazer na vida dos teus.
Você pode ter orado, você pode estar chorando, clamando por alguém da tua família. Eu venho te dizer, não desista. Continua orando. Persevera. A palavra de Deus vai nos falar daquela mulher que foi diante do juiz injusto, aonde ela tinha uma causa para ser julgada. E aquela mulher foi lá insistir, e todas as vezes que ela ia, aquele juiz não queria atender, mandava aquela mulher embora. Mas aquela mulher continuou persistindo, insistindo, e ela conquistou a sua vitória. Esse é um texto que Jesus ele está independente da situação, independente das dificuldades, nós não podemos desistir. Obstáculos virão, lutas virão, perseguições virão, abandonos virão, julgamentos virão, tudo isso vai vir sobre a nossa vida. Mas o segredo é focar em Cristo Jesus. Focar em Jesus, porque Jesus ele é testemunha viva de tudo isso. Jesus ele passou pelo abandono. Jesus ele foi abandonado. Jesus foi traído. Judas Iscariote fazia planos nas costas de Jesus, junto com os escribas, junto com os fariseus, procurando de uma forma, uma maneira de entregar Jesus. Aleluia! E olha que ele sentava na mesa com Jesus, ele comia com Jesus, andava com Jesus, participava dos milagres de Jesus, estava sempre ali do lado, carregava ali a forja, aquela bolsinha de lado para receber ali os dinheiros, e estava o tempo todo com Jesus. Mas Judas traiu a Jesus. Então Jesus, ele é uma prova viva de que essa situação, essas traições, esses problemas, essas lutas que vêm, nós não estamos isentos a elas. Nós iremos passar. É tanto que Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nos diz, se anima. Ah, mas Deus, eu estou sem um alimento. Está faltando, olha, eu estou passando uma luta financeira que está muito difícil para mim, Senhor. Aí o Senhor diz o quê? Acalma o teu coração. Eu estou no controle de tudo. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Estou passando uma batalha travada no meu relacionamento. Está tão difícil, Senhor. Tão difícil. A cada dia que passa, esse homem está muito difícil. Essa mulher está muito difícil. E o Senhor diz, aquieta teu coração e apenas ore e confia, porque eu vou chegar com resposta. Eu vou chegar com providência. Mas é necessário termos essa fé no nosso coração. É necessário confiarmos em Deus, porque o nosso Deus é Deus que nos surpreende. É lindo, é linda, é linda a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Essa mulher já estava ali imaginando o quê? Acabou. Mas o Senhor chega e nos diz, quando nós pensamos que não tem mais, então o Senhor chega e diz, não, ainda tem continuidade. Irmãos, nós temos que entender que a situação de agora que estamos vivendo, as provas, as lutas, isso não vai invalidar o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Não vai invalidar. Nenhuma dessas lutas, nenhum desses problemas vai impedir que o Senhor cumpra a sua promessa na nossa vida. Aleluia. Então creia, confia, busca pela tua casa, busca pelos teus, busca fortaleza no Senhor, porque Ele é Deus que te fortalece nos momentos mais angustiantes da tua vida. Sabe aqueles momentos que você se tranca dentro daquele quarto e só chora? Não tem nem palavras para falar? Só as lágrimas expressam a dor que você está sentindo? Aí o Senhor diz, descansa o teu coração, porque eu tenho ouvido o teu clamor. A vitória vai chegar na tua vida. Eu não te coloquei na terra para ser um derrotado. Eu não te coloquei na terra para ser um perdedor. Eu te coloquei nessa terra para ser vitorioso. Aleluia, vitorioso em Cristo Jesus. Oh, glória. Irmãos, não tem nada melhor do que falarmos desse Deus. Não tem nada melhor do que falarmos desse Deus tão poderoso que alegra o nosso coração. É um prazer para mim falar desse Deus tremendo. Porque eu tenho vivido também o cumprimento das promessas desse Deus. Aleluia. Glória, glória seja dado o nome do Senhor. Talvez você possa estar dizendo, Deus, será que o Senhor está olhando para mim? Será que o Senhor está vendo a minha dor?
Será que o Senhor está vendo o que eu estou enfrentando? Será que o Senhor está vendo a luta que eu estou passando? Os julgamentos, as calúnias? Deus, o Senhor está vendo? E o Senhor diz, eu estou vendo. Aquieta o teu coração, porque nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Aleluia! O nosso Deus é um Deus grande, grande, imenso, que a cada dia que nós o buscamos, cada dia que nós o adoramos, mais sede sentimos de buscar, de enaltecer, de engrandecer a esse Deus. É uma paz que o mundo não pode nos dar. É uma alegria permanente, não é uma alegria passageira. Não é uma alegria que o mundo oferece. Essa alegria do mundo é enganosa. Ela é uma alegria passageira. É algo que não tem firmeza. Mas a alegria em Cristo Jesus, ela é para sempre. Mesmo que nós venhamos passar por luta, nós estamos passando pelo vale, mas estamos cantando. Nós estamos passando pelo vale, mas estamos adorando, enaltecendo aquele que é digno dessa honra, aquele que é digno dessa adoração. Glória a Deus. E essa é a palavra que eu quero deixar nessa tarde para o seu coração. Que você não desanime, porque vai vir providência de Deus para a tua vida. O ano de 2026 não vai ser totalmente diferente. O ano de 2026 vai ser ano de cumprimento de promessas na vida de muitos. Aleluia. E você irá testemunhar. Você irá falar, Deus, eu até achei que não ia acontecer, mas já entrei em 2026, Senhor, sendo vitoriosa, sendo vitorioso. Já entrei com testemunho para contar, porque o Senhor é fiel. É isso que nós temos que crer, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos que crer nesse Deus poderoso, nesse Deus que faz a promessa e cumpre a promessa, e ainda faz muitos verem a promessa acontecer na nossa vida, para que eles entendam que o mesmo Deus que fez na nossa pode fazer na deles também. O mesmo Deus que alcança os nossos, liberta os nossos, transforma os nossos, é o mesmo Deus que pode fazer na vida deles. Nada está acabado. Não é o fim. Aleluia. Não é o fim. Porque o Senhor está chegando com providência. Amém, meus irmãos? Minhas irmãs. Aqui até aqui que o Senhor me conduziu a entregar a palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Né? E agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.